E aí, tudo na paz? A ideia de uma trindade ou de uma figura divina que desce ao mundo, sofre, morre e ressuscita para a salvação da humanidade é um conceito que aparece em algumas religiões e mitologias antigas, embora com personagens e contextos diferentes. No entanto, é importante destacar que essas semelhanças não significam necessariamente que essas histórias sejam cópias diretas umas das outras, mas podem refletir temas universais ou arquétipos presentes em várias culturas. Neste vídeo vamos explorar algumas dessas religiões ou mitos, suas datações e a questão da veracidade histórica. Vamos começar pela mitologia egípcia, Osíris, Ísis e Horus. A mitologia egípcia é extremamente antiga, com registros que remontam a cerca de 3000 a.C. ou até antes. A tríade de Osíris, deus da morte e ressurreição, Ísis, deusa mãe e esposa, e Horus, filho e deus do céu, é um dos exemplos mais conhecidos. Osíris é morto por seu irmão Sete, mas é ressuscitado por Ísis. Horus, seu filho, vinga a morte do pai e se torna o governante do mundo. Essa história envolve morte, ressurreição e um salvador, Horus, porém a mitologia egípcia é claramente simbólica e não tem base histórica comprovada. Não há evidências de que Osíris, Ísis ou Horus tenham existido como pessoas reais. Mitologia grega, Dionísio. A adoração de Dionísio remonta a cerca de 1200 a.C., mas ganhou popularidade no período clássico grego, século VI a IV a.C. Embora não haja uma trindade clássica, Dionísio é um deus que morre e renasce, associado à fertilidade e à vida após a morte. Na história, Dionísio é desmembrado pelos titãs, mas renasce. Ele é visto como um deus que traz alegria e libertação, mas também sofre e morre. Como a mitologia egípcia, a grega é simbólica e não tem base histórica. Mitologia suméria Inanna Ishtar. A mitologia suméria é uma das mais antigas, com registros que datam de 3000 a.C. ou até antes. Não há uma trindade clássica, mas na mitologia Inanna, ou Ishtar na Babilônia, desce ao submundo, é morta e depois ressuscita com a ajuda de outras divindades. Sua história simboliza morte e renascimento. Assim como outras mitologias, não há evidências históricas para as figuras sumérias. Zoroastrismo, Ahura Mazda, Spenta Mainyu e Angra Mainyu. O zoroastrismo surgiu por volta de 1500 a.C. a 1200 a.C., na Pérsia, atual Irã. Embora não seja uma trindade no sentido cristão, o zoroastrismo apresenta uma dualidade entre Ahura Mazda, o deus do bem, e Angra Mainyu, o espírito do mal, com Spenta Mainyu, o Espírito Santo, como uma força positiva. Essa religião foca na luta entre o bem e o mal e na salvação final da humanidade. Há uma expectativa de um Salvador, Saoshyant, que virá no fim dos tempos. O zoroastrismo é uma religião com influência significativa no judaísmo, cristianismo e islamismo, mas não há evidências de que suas figuras centrais sejam históricas, ou seja, não existem provas ou registros históricos que confirmem que essas pessoas realmente viveram ou existiram na história. Elas podem ser mais simbólicas, mitológicas ou fictícias, e não necessariamente personagens reais de eventos históricos. Mitraísmo. O mitraísmo tornou-se popular no Império Romano entre os séculos I a.C. e IV depois de Cristo. Não há uma trindade clássica, mas Mitra é um deus associado à luz, à salvação e ao sacrifício. Na história, Mitra sacrifica um touro cujo sangue traz vida e fertilidade. Ele é visto como um mediador entre os humanos e o divino. O mitraísmo era uma religião de mistérios, e não há evidências históricas de que Mitra tenha existido como pessoa real. Por último, temos o cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é a figura com mais evidências históricas de existência entre todas as mencionadas. Fontes externas ao cristianismo confirmam que um homem chamado Jesus existiu e foi crucificado no século I depois de Cristo. A ressurreição, no entanto, é um evento sobrenatural que não pode ser comprovado historicamente. As figuras de outras religiões, como Osíris, Dionísio, Mitra, são claramente mitológicas e não têm base histórica comprovada.
Elas representam arquétipos e símbolos culturais, não pessoas reais. Podemos afirmar que o cristianismo é a única religião que segue a ideia de uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e que centraliza sua fé na crença de que um ser divino, Jesus Cristo, veio ao mundo, morreu e ressuscitou pela salvação da humanidade. Essa combinação específica de elementos é única no cristianismo e não é encontrada em outras religiões de forma idêntica. Mas por que isso é único no cristianismo? Em primeiro lugar, é por causa da Trindade. O cristianismo ensina que Deus é uno, mas se manifesta em 3 pessoas distintas: Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Essa concepção de um Deus trino é central na teologia cristã e não tem um paralelo exato em outras religiões. Parece até coisa de maluco, não é mesmo? Embora outras religiões possam ter tríades ou conceitos de múltiplas divindades, como a Trimurti no hinduísmo, nenhuma delas apresenta a mesma ideia de 3 pessoas coeternas e coiguais que compartilham uma única essência divina. Em segundo lugar, isso só acontece no cristianismo por causa da encarnação e o sacrifício de Jesus. O cristianismo acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade e que ele se encarnou, tornou-se humano, para morrer na cruz como um sacrifício pelos pecados da humanidade. Sua morte e ressurreição são vistas como o evento central da história da salvação. Nenhuma outra religião tem uma figura equivalente a Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo totalmente divino e totalmente humano, e que veio ao mundo especificamente para morrer e ressuscitar pela redenção da humanidade. O judaísmo não aceita a ideia de uma trindade ou de um Messias divino que morre e ressuscita. O conceito de um Messias no judaísmo é mais associado a um líder humano que trará paz e restauração, não a um Salvador divino que morre pelos pecados. Islamismo acredita em um Deus único, Alá, e vê Jesus, Isa, como um profeta importante, mas não como divino ou como parte de uma trindade. A ideia de Deus se encarnar ou morrer pela humanidade é rejeitada no islamismo. No hinduísmo, embora tenha tríades como a Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, não há uma figura equivalente a Jesus Cristo que morre e ressuscita pela salvação da humanidade. As divindades hindus têm papéis diferentes e não seguem o mesmo padrão da Trindade cristã. O budismo não é uma religião teísta no sentido de adorar um Deus criador. O foco está no ensinamento de Buda sobre a iluminação e a liberação do sofrimento, não em um sacrifício divino pela humanidade. O cristianismo é único na combinação de uma trindade divina com a crença em um ser divino, Jesus Cristo, que se encarnou, morreu e ressuscitou pela salvação da humanidade. Esses elementos são centrais na fé cristã e não têm equivalentes exatos em outras religiões. Em João 4, 21 a 24, Jesus conversa com a mulher samaritana e revela que a verdadeira adoração não depende de um lugar específico, como o Templo de Jerusalém, nem de um culto material. Ele diz: Mulher, creia-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui, Jesus revela algo radical. A verdadeira adoração não está confinada a templos construídos por mãos humanas, mas está enraizada em algo mais profundo e mais íntimo, que é a adoração em espírito e em verdade. Ele nos convoca a ultrapassar a visão de que a religião verdadeira está atrelada a locais, rituais ou formas externas de culto. A verdadeira religião não é uma questão de conformidade a regras externas, mas uma questão de coração, de uma busca autêntica e pessoal por Deus. Quando Jesus fala sobre adorar em espírito e em verdade,
Ele aponta para uma experiência de fé que não depende de mediadores materiais ou de práticas vazias. A verdadeira religião é aquela que nasce de uma transformação interior, de um encontro genuíno com o Pai, que transcende os templos feitos por mãos humanas. O templo, na visão de Jesus, é o coração do crente, onde a presença de Deus deve habitar. Jesus também nos ensina que a salvação vem através da verdade revelada, e a verdade é Ele mesmo, como é dito em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a verdadeira religião não é apenas sobre aderir a normas externas ou a um lugar específico, mas sobre viver e expressar a verdade de Cristo em todos os aspectos da vida. A reflexão mais profunda aqui é que muitas vezes somos tentados a buscar a verdadeira religião em templos grandiosos ou em práticas externas. Contudo, Jesus nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, a refletir sobre a sinceridade da nossa fé e o quanto estamos dispostos a viver de acordo com a verdade que Ele revelou. Ele não está negando a importância do culto ou da adoração, mas está nos convidando a olhar para além das formas, a transcender o rito e a encontrar a verdadeira essência da religião no amor, na verdade e no espírito. Portanto, a verdadeira religião, segundo Jesus, é aquela que se expressa na sinceridade do coração, que busca a Deus em espírito e em verdade, e não nas construções humanas. O templo mais importante é o nosso ser interior, e é ali que devemos encontrar a verdadeira adoração, aquela que é aceita por Deus, porque é genuína e fiel à verdade que Ele nos deu. Eu espero do fundo do meu coração que através desta mensagem eu tenha conseguido abrir sua mente para o entendimento de que a questão não está em encontrar a melhor religião ou a religião verdadeira, mas em ser um verdadeiro seguidor e amigo de Jesus. Mais do que isso, trata-se de buscar se tornar a cada dia um ser humano melhor, mais compassivo e mais alinhado com os princípios de amor, verdade e bondade que Ele nos ensinou. Esse é o canal Reflexão e Fé. Que a busca pela verdade continue guiando nossas reflexões. Até o próximo vídeo. Fui!